A gente cresce ouvindo que força é dureza, mas hoje a gente vai falar da força que abraça, que floresce e que cresce sendo feminina. Hoje não é uma entrevista, é um bate-papo do nosso jeitinho. Histórias reais que não entram em planilha. Eu queria muito que esse encontro acontecesse, porque eu acredito que mulheres, quando contam as suas histórias, outras mulheres respiram melhor. Sejam bem-vindas ao nosso sofá, Lara Morel e Gabriela Pereira. Hoje a gente está aqui para um bate-papo especial do Dia das Mulheres, com Lara Morel e Gabriela Pereira. A gente vai falar aqui de uma força feminina, né, diferenciada, a força da beleza feminina, a força da amorosidade feminina. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, para a gente começar, sobre a atuação profissional de vocês e se nesse decorrer da vida profissional vocês sentiram em algum momento a necessidade de endurecer para ocupar o cargo de liderança que vocês hoje atuam. Obrigada, Patrícia. Agradecer a revista AMA, agradecer pelo convite. É uma pauta super relevante, super significativa e eu gosto de trazer muito, né, a feminilidade para dentro da minha liderança. Quando eu olho para minha carreira, falar um pouquinho, né, de onde eu estou na minha posição hoje. Hoje eu estou como diretora executiva do Parque Tecnológico da Bahia. Eu trabalho com tecnologia e inovação, com startups, com investidores, também corporações, integrando, né, as corporações, as startups e os investidores. Então, a gente trabalha ligando aí esses três atores do ecossistema. Mas voltando para falar sobre carreira, quando eu olho para trás, vejo minha trajetória, né, como eu comecei aqui em Salvador, São Paulo, depois fora do Brasil, eu vejo que o feminino sempre esteve muito perto, né? Mesmo quando no começo da carreira, né, a gente estava conversando aqui antes de a gente abrir a câmara, como a história tem mudado, né? Não só nós mulheres, né, chegando mais para cargos de liderança, estamos mais preparadas para estar circulando no mundo corporativo e que isso não nos intimide mais. Que assim, a gente veio construindo, né, esse momento onde a gente está hoje. Não foi da noite para o dia, mas eu sempre trouxe o feminino para muito perto, principalmente no vestir. Eu sempre fui uma mulher vaidosa e eu nunca deixei isso se distanciar de mim. Obviamente, eu acho que isso em algum momento eu vi ali que foi criado algum estereótipo por eu ser feminina, por eu gostar de me vestir e estar trabalhando e estar galgando novos cargos, virando uma executiva, virando primeiro uma executiva plena, depois sênior, depois começando a exercer cargos de direção, de CEO, né, de diretora. Então, e sempre trouxe comigo a minha feminilidade, né? Eu acho que isso foi um grande diferencial, porque eu vi muitas mulheres sim endurecerem, terem que se trajar de homens, até impor a voz, né? Eu acho que eu vi muitas mulheres até mudando a voz, Sim. mudava a forma também de comportar. E eu acho que o grande diferencial da mulher para chegar onde ela está é justamente não se afastar do que ela é, né? É muito importante a gente estar feminina, por quê? Porque isso faz a gente se sentir confiante, faz a gente se sentir bem. Quando eu estou arrumada, quando eu estou empoderada de mim, eu consigo ser mais melhor na minha rodada de negócios, por exemplo. Eu consigo performar mais porque eu estou mais segura, porque eu estou travestida de mim. Eu não estou vestindo um personagem. Eu estou Lara, com a bagagem dela, com as habilidades dela de negociação, com as habilidades que ela adquiriu ao longo dos anos, mas vestida de mim, que é uma forma que eu estou confiante, que eu estou cheia de autoestima, né? Então, esse primeiro momento aí que você falou sobre a feminilidade, a gente ter que se moldar ao masculino, eu vi pouco isso acontecer, pelo menos para mim. Não sei como foi com Gabi. Gabi também é uma mulher extremamente vaidosa. No meu caso, também quero agradecer, tá, o convite. No meu caso, eu precisei sim endurecer, porque eu não conseguia enxergar uma outra possibilidade que não fosse essa.
como eu vim de bairro periférico, eu vim de colégio público, para mim eu não tive ninguém para poder me dar oportunidades. Então eu tinha que criar as minhas próprias oportunidades. Só que minhas próprias oportunidades iniciaram aos 21 anos de idade quando eu me formei. Então eu era uma guria, uma garotinha, e para mim ou eu me imponho, ou eu imponho a minha voz, ou eu imponho a minha força, ou ninguém vai me dar oportunidade. Então, aos 22 anos, eu dava aula no curso técnico para corretores de imóveis. Nossa. Eu era professora. Só homens, exatamente, e você jovem mulher. Um ambiente masculino. Eu tinha, por exemplo, alunos meus que tinham 50 anos, que tinham 60 anos, e eu estava ali com 22. Então, eu cresci sendo forjada no aço, dando aula na graduação, na pós-graduação, voltado para o mercado imobiliário e pensando assim, se eu chegar muito feminina, ninguém vai me respeitar. Depois de ter galgado o meu espaço, hoje eu me dou o direito de tentar equilibrar o feminino e o masculino, mas no começo, para mim, era impossível. E é um desafio hoje. É um desafio. Né? E é muito engraçado isso, né? Dessa percepção e dessa construção de que para a gente ser respeitada, a gente tem que se masculinizar. Né? Isso, e Lara, a gente conversando aqui, é duro isso. É duro, a gente tem que deixar de ser quem a gente é para ser respeitada. Porque a gente não pode ser respeitada de batom, né, com cabelo arrumado, e trazer toda essa beleza para o dia a dia de uma liderança e de... A gente falando aqui antes das câmeras abrir, a gente estava falando muito sobre a área, né? Lara, a gente fala na área de empreendedorismo, na área de tecnologia, é uma área que dá muito medo para o feminino. Sim. Né? Então, assim, como é que nesses momentos, assim, vocês lidaram com isso, com algum estereótipo, né, do feminino ali, de um olhar do masculino atravessado? Qual foi a sensação e como é que vocês lidaram com isso? Sempre tem, né? De novo, a gente está fazendo uma construção histórica aí que está linda, a gente está indo super bem, a gente já conquistou muita coisa, mas óbvio, ainda hoje, né, eu participo de muitas reuniões e a grande maioria das vezes eu sou a única mulher dentro dessa sala e você ainda vê algumas piadas, alguns tipos de brincadeira ou até temas de discussão que não são, que me tiram da roda, sabe? E eu muitas vezes fico me perguntando se isso é feito de forma consciente ou não. Algumas vezes eu acho que sim, outras vezes eu acho que não. Mas é óbvio que ainda existe esse clube do bolinha, vamos dizer assim, que a gente não penetra porque a gente não tem bagagem nem interesse por alguns temas. Mas eu acho que a gente vem construindo realmente um momento de total respeito. Né? E mais uma vez, a gente já estava aqui conversando sobre isso. Tudo que a gente conquistou até agora funcionou e tem melhorado também a vida dos homens dentro das empresas. Porque a gente atingindo cargos de liderança e estamos ao lado deles na mesa de negociação, eles conseguem vulnerabilizar também. Sim. Né? Antigamente, se atender um telefone, o filho ligando, a esposa ligando, o marido ligando numa sala de reunião, era quase... O povo me olhava assim, né, gente? Não pode, não, né? nem posso atender, não. Em primeiro lugar, meu trabalho. Exato. Hoje em dia, não. Minha filha tá me ligando. E ele também, hoje em dia, faz. Os homens também, hoje em dia, fazem isso. A minha esposa ligando, eu preciso atender. Meu filho que tá me ligando, tá na escola, tá no médico. Eu preciso atender. Eu preciso sair mais cedo porque eu tenho que levar meu filho no médico, tenho que pegar ele no futebol. Hoje em dia, eles também conseguiram trazer essa leveza que a gente abriu essa porta. A gente abriu essa porta. Sim. Não é? E a gente trouxe as necessidades que a gente tem. Eu sou um excelente profissional, eu entrego, mas eu tenho minha família. Eu tenho, como Isabela Soares, que a gente estava aqui falando, meu latifúndio doméstico, que hoje também é dividido com os homens. Sim. Não é? Então, tudo que a gente tem construído, eles também têm se beneficiado, né? E temos construído aí, então, lideranças um pouco mais empáticas, mais verdadeiras, né? Não no passado, né? Que a gente se vangloriava por ser workaholic. Sim. Eu achava o máximo sair da Propeg, onde eu trabalhei 3 horas da manhã para entregar uma campanha. Eu achava isso o máximo, entendeu? E todo mundo achava o máximo ser workaholic, não ter tempo para nada, não ter correria para nada. Né? O chefe do meu ex-marido, né, se vangloriava porque nunca tinha não viu os 3 filhos nascerem. E ele achava isso o máximo, entendeu? Então, assim, a gente vem construindo um novo momento, que é o equilíbrio.
É muito bom trabalhar. É muito bom trabalhar, é muito bom exercer um cargo de liderança. Mas é muito Mas há bom ter pilares. ter uma vida. Né? É muito bom a gente estar em casa, é muito bom a gente ter nossos filhos, é muito bom a gente ter outras coisas. E isso está sendo abraçado não só pelo feminino, mas pelo masculino também. E se permitindo o que é, como uma vida tem que ser, né? Que às vezes eu acho que antigamente tinha uma falsa, né, ideia de que assim, você está produtivo é a mesma coisa de você estar ocupado. Sim. E não é. E eu acho também que perpassa muito, porque antes os homens eram os provedores. Sim, E hoje em dia a gente tá junto. A gente, Com certeza. a gente provê também, né? A gente tá ali, né? Fala-se um pouquinho sobre isso, Gabi. Sobre a gente estar sendo a gestora das nossas próprias vidas, né? Então, como é que você entende isso? Eu acho que o primeiro ponto é pensar que a mentalidade é muito importante. Nós entendermos que nós somos capazes de chegarmos aonde nós quisermos. Porque eu entendo que quando essa chave vira, é como se tudo ao redor começasse a fluir, inclusive com mais leveza. Então, eu venho de uma família onde minha mãe me ensinou que meu casamento era meu trabalho. Então, eu sempre fui a tal da workaholic que achava que era guerreira, que tinha que colocar uma capa e ir para o mundo e que para isso ela tinha que falar mais forte, ela tinha que se impor e assim por diante. Com o passar do tempo, eu sinto que por já ter resultado, eu não preciso mais tanto forçar essa barra. Mas eu entendo que durante uma fase da minha vida, isso foi necessário. Percebo também que hoje as mulheres elas se sentem um pouco mais à vontade de ocuparem determinados lugares. Eu me lembro que há mais ou menos uns 2 anos, eu viajo muito palestrando o Brasil. Essa semana eu estou indo fazer minha primeira palestra internacional em Punta del Este, Uruguai. Já vai ser sucesso. E aí eu me lembro que há uns 2 anos, mais ou menos, eu fui para um evento jurídico, eu fui palestrar e 98% do palco era composto por advogados. 2% advogadas que falavam sobre direito material e direito processual. Enquanto boa parte dos homens que subiam ao palco falavam sobre negócios, estratégias de negócio, prospecção de clientes, gestão, conversão comercial. E eu falei assim, por que não tem nenhuma mulher muito incrível falando sobre isso? Por que quando a mulher se junta, ela se junta para falar sobre direito material e direito processual? O que é que impede uma mulher de entender efetivamente sobre negócios? E a partir dessa virada de chave, de entender que nós também podemos ocupar esses lugares, eu lancei a minha mentoria, que é voltada somente para advogadas. Então, hoje eu tenho 200 advogadas, Brasil e Europa, que falam sobre advocacia de alto padrão, que falam sobre negócio, que falam sobre gestão, que falam sobre prospecção, que não enxergam mais, que eu acho que também é um problema nosso, por falta de conhecimento mesmo, de empreendedorismo e assim por diante, elas não enxergam mais a atividade profissional como sendo meras prestadoras de serviço, mas sim se comportando como mulheres de negócio. Então, eu entendo que tudo é uma construção, acho que nós estamos avançando, graças a Deus, a passos largos, estamos conseguindo mudar muito o cenário, mas eu acho que o principal foi o que eu falei. É a mentalidade. Essa chave precisa virar em um dado momento. É uma mudança de paradigma, porque durante muito tempo a gente foi ensinada que era para ser cuidar de casa, né? Então, assim, isso pouco tempo atrás. Então, a gente está aqui trazendo isso, de mostrar que a gente pode ocupar cargos de liderança e ser feminina. E cuidar de casa, de casa também. O meu sonho hoje em dia é poder fazer um bolinho às 16 horas. Ir pro Pilates. Hoje, eu passo. Você abre o Instagram, você vai lá na procura, é só receita. É isso. É porque eu acho que antes era muito 880. Então, Sim. ou era ser dona de casa, ou era trabalhar fora de casa. Eu acho que hoje nós podemos nos dar, algumas de nós podemos nos dar o luxo de eu posso ter a minha empresa, eu posso ter meu negócio, mas eu também posso ser a feminina. Sim. Eu também posso cuidar de mim. Sair para fazer uma massagem hoje em dia não é tão pesado. Sim. Ter o autocuidado. Eu brinco falando que a gente tem que cuidar primeiro do CPF, depois do CNPJ, porque um CPF fraco vai gerar um CNPJ fraco e um CPF forte vai gerar um CNPJ forte. Mas eu percebo que ainda é um pouco de tabu entre as mulheres, porque quando elas não estão servindo, quando elas não estão prestando serviço, elas se sentem insuficientes. E elas acham que isso é errado. A gente entrou nesse papo, então eu queria que você falasse um pouquinho, vocês duas, do seu dia a dia, como é que é o espaço do trabalho, o espaço do autocuidado, o espaço da família. Bora trazer um pouquinho desse... Bora, dia a dia. De dia a dia, como é que é? Eu tenho uma filha, né, de 15 anos, que ela acha que tem 20, mas então meu dia já começa tentando meter na cabeça dela que ela tem 15. Então, eu não abro mão de levar ela para a escola, eu adoro, é um momento que a gente vai curtindo no carro e conversando e se atualizando ali.
É sempre um momento divertido. Ela, graças a Deus, comeu, acorda super bem-humorada. Não deixo de praticar a minha atividade física. Para mim, é oxigenação mental. Não é como escovar o dente, eu tenho que ir todo dia. Uhum. Então, pratico minha atividade física e vou pro meu trabalho, né? Aí onde eu me dedico durante todo o meu dia, mas também eu amo fazer o que eu gosto, né? O que eu faço hoje em dia. Eu amo fazer, adoro liderar, adoro trabalhar com tecnologia, com inovação. Gosto muito de mesas de negociação. Gosto muito de ver projetos saindo, que a gente idealiza. Então, eu sou uma líder muito entusiasta, muito entusiasmada. Adoro liderar, adoro gerir pessoas, trazê-las para perto. Então, quem já trabalhou comigo sabe que meu tipo de liderança é uma liderança muito amiga, né, muito empática e, ao mesmo tempo, muito produtiva. E nem sempre consigo chegar em casa cedo, muitas vezes eu já chego, minha filha já está na cama, a gente tem eventos muito de trabalho, mas o meu dia a dia costuma ser assim, né? Esse equilíbrio mesmo. Tentando Tem a família, equilibrar. tem o autocuidado, tem o trabalho. Exato. Sempre tento uma horazinha de almoço, um pouco mais estendido, fazer minha massagem, passar no meu salão. A gente vai equilibrando aí os nossos pratinhos. Eu tenho um hábito muito grande também de leitura. Eu leio todos os dias. Eu tenho alguns rituais durante o meu dia, que é meditar, malhar, ler, que eu não abro mão. Né? Isso faz bem para a minha saúde mental. Eu medito pelo menos 10 minutos por dia. Eu tenho uma meta de 40 páginas, pelo menos, por dia, de algum tipo de literatura, que também já veio de familiar, né? Meu pai é um grande leitor e passou esse DNA aí para mim. Então, eu acho que ritualizar o dia é muito saudável, né? Eu sou virginiana, então eu adoro, eu sou metódica. Quando eu pego o meu to-do list do dia e vejo assim, começa a me dar vezinho e tudo, tem uma satisfação no coração. Mas é isso. No meu caso, eu não tenho filhos, mas tenho 3 CNPJs. É filho, e tento manter minha sanidade mental para não perder o réu primário. É filho. Então, para mim, é isso mesmo. Eu sempre começo o meu dia cuidando do meu CPF. Para mim, é um valor inegociável. Eu entendo que eu não vou ter uma auto-performance se eu não cuidar efetivamente de mim, se eu não tiver um momento de autocuidado. Regra geral, eu acordo muito cedo. Eu gosto de acordar, orar, meditar, ler, para que depois eu possa sair, treinar, voltar e começar os blocos dos meus negócios. Então, eu geralmente chego quando eu estou em Salvador, tenho passado pouco tempo aqui, mas eu começo cuidando da minha empresa de infoprodutos, logo depois eu começo cuidando do escritório de advocacia, onde a gente atende o Brasil todo, voltado para o direito imobiliário, só com foco em alto padrão, transações imobiliárias, regularização de imóveis. À noite, regra geral, ou eu tiro para mim, ou eu estou dando aula também. E nós temos também uma empresa de tecnologia e soluções jurídicas para advogadas. Então, qual é minha visão do todo? Eu começo pelo meu CPF, eu vou para o meu CNPJ e eu volto para o meu CPF. E eu confesso que eu só consigo fazer isso porque eu entendi que tudo que puder ser delegável, vai ser delegável. Hoje em dia, eu só me ocupo daquilo que somente eu posso fazer. E eu acho que isso é libertador. Sim. Eu brinco falando assim, a única coisa que a gente não pode delegar é o ato de sair com boy. O resto a gente vai A gente vai delegando tudo, entendeu? E eu acho que é uma ruptura, porque nessa história de colocar... feminino, exatamente, tá nesse papel, colocar a capa da guerreira, a gente tem dificuldade. Isso, né? E sempre me incomodou. Que em algum momento alguém falou, nossa, as mulheres, nós somos guerreiras. Não, nunca chega. gostei dessa história da guerreira. Não é assim, não, a gente não precisa ser guerreira. Não precisa. Às vezes a gente vai conseguir equilibrar os pratos, às vezes não. Às vezes a gente vai jogar um prato no chão, o prato vai cair, a gente vai jogar pela janela. Eu acho que isso é humano. Isso é humano. Isso não é só precisa. feminino e masculino. Isso é humano. Tem dias também que os homens também não conseguem, deixam os pratos caírem. E não fazem eles se sentirem culpados, mas a gente fica. A gente fica. Mas sabe qual é a raiz do problema? Me parece que nós aprendemos que ser egoísta é errado. Só que quando você está no avião, qual é a primeira lição? Em caso de despressurização, você coloca a primeira máscara em você e depois você coloca no outro. Eu entendo que quando você coloca isso como sendo o farol da sua vida, que primeiro é você e depois é o resto, e que esse ato de egoísmo não é negativo, muito pelo contrário, a gente começa a tomar decisões mais acertadas ao longo do dia. Tá certíssimo. E ser quem a gente é, né? E a gente ainda tem a questão,
né, que a gente tem dias frágeis e dias fortes. A gente lida com os hormônios, né? A gente lida com toda a TPM. Como é que é isso para você? Depois dos 35, é sobre... Ninguém me avisou que seria difícil depois dos 18 anos, entendeu? Como é que é isso, no mês, essa questão hormonal para vocês? Gente, eu acho que eu não tenho A conversa aqui é divertida, então eu estou trazendo essas questões. Eu acho que eu tenho sentido cada vez menos essas oscilações hormonais. E eu acho que é por conta de ritualizar, né? De ser muito metódica nas minhas coisas, né? Eu acho que a atividade física é uma das coisas que faz a gente, né, colocar a gente no centro, né? Faz a gente centralizar e não estar tão aí exposta a essa oscilação hormonal. E a alimentação, eu acho que são duas coisas que eu tomo muito cuidado na minha vida e que me ajudam a não sair do prumo e não perder meu réu primário. É isso. Eu concordo plenamente com Lara, por isso que eu acho que são valores inegociáveis, cuidar de CPF. Eu entendo que ter esses rituais, ter uma boa alimentação para poder conseguir performar melhor, traz a gente o equilíbrio. Uma vez eu estava conversando com a pessoa falou assim para mim, mas por que você treina? E aí eu falei, para me manter em equilíbrio. Porque eu sei que se eu deixo de fazer isso, a gente não percebe quando deixa a primeira vez. Sim. Quando deixa a segunda, quando deixa a terceira. Sim. Quando vira um costume, você vai viver em desequilíbrio. O desequilíbrio, ele é devastador. Então, eu acredito que alimentação saudável, práticas mais saudáveis também, atividade física, salva muita gente. Mais que cinto de segurança. Não, essa semana eu não pude, 2 dias eu não pude treinar. E esses 2 dias que eu não pude treinar, eu senti à noite, eu mais melancólica, eu mais irritadiça. Mais irritada. Eu fico mais irritada hoje. Mais irritada. Eu falei, nossa, por que eu tô assim? Aí depois eu falei, não treinou. Não treinei hoje. Não treinei hoje. Eu, quando por algum motivo eu sei que eu não vou conseguir treinar, uma viagem, que eu não vou ter acesso, ou mesmo, não vou conseguir, eu me preparo antes, inclusive, psicologicamente. Eu falo, você não vai treinar amanhã. Relaxa, medite mais. Não, e é engraçado porque eu acho que a gente traz isso, como você mesmo falou, Lara, para o masculino, porque muitos homens se dedicavam exclusivamente ao trabalho e tinham questões de infarto e tudo mais. E hoje até os próprios homens também se cuidam mais. Sim, muito mais, inclusive. Eu que acho... bom, né? A gente agradece. Cuidam como um todo, né? Da sanidade, da família, se permitem, né? Se também mostram o lado frágil deles. Não é um absurdo atender um filho, atender uma esposa, sair mais cedo do trabalho porque quer ver uma apresentação de um filho. Hoje em dia, isso já está dentro do cotidiano do mundo corporativo. E tá tudo lindo, tá tudo ótimo, é como tem que ser. Eles não perdem o masculino, né? Se perde. dedicando a isso. Não porque antigamente de ser viris, não deixam de ser menos profissionais, como a gente também. Não é? E isso veio um respeito mútuo. A gente trouxe essa leveza para dentro das empresas, das corporações, das lideranças. Né? Por isso que eu falo, eles se beneficiaram muito quando a gente, né, deu o nosso pontapé com o nosso bico fino na porta, com o nosso belo escarpão e abriu essa janela. E trouxe essa liderança amorosa, e trouxe essa empática e com autocuidado e tudo mais, né? Mais sensível, atenciosa aos detalhes, né? Sim. Porque eu acho que esse é um dos principais diferenciais, é que nós estamos prestando tanta atenção nos detalhes que o nosso nível de excelência, ele sempre vai ser a nossa mola propulsora, de eu quero fazer mais, porque eu entendo que existem pinos que precisam ser ajustados e a gente sabe que tem aquele toque feminino que realmente faz diferença, né? Vamos falar um pouquinho de culpa, né? Que a gente, mulher, carrega uma mochilinha de culpa. Eu fico tentando deixar metade pelo caminho, né? Metade pelo caminho. Isso aqui não é meu. Segura aí. Como é que vocês já sentiram culpa por priorizar trabalho, por se priorizar? Como é que é essa relação de vocês com a... Para mim, todo dia eu tenho que me policiar, porque a culpa vem, né? Hoje em dia sou só eu e minha filha, eu sou divorciada, então assim, aí vem uma carga ainda maior, né? Porque a gente fica querendo sempre compensar, né? O pai dela não mora no Brasil, então a gente fica tentando sempre compensar de alguma forma, mesmo que inconscientemente. Então por isso que eu falo, eu me policio quase que diariamente, né? Eu deixo ela na escola e só vou vê-la à noite. Muitas vezes durante o dia, às vezes eu não consigo falar com ela, eu tento sempre mandar uma mensagem, e aí, tá onde, tá na aula, tá no inglês, tá na academia,
ela tem a rotina dela, né, independente de mim. Né? Então, muitas vezes ela tem alguma coisa importante, eu não consigo estar, ou eu precisava levar ela numa consulta, não consigo. Enfim, não consigo falar com ela. A gente deixo ela às vezes muito solta, aí vejo que ela não está indo bem na escola, aí eu trago essa culpa para mim, eu tenho que estar mais junto. Então, a gente tem que se policiar muito. Eu me policio muito, mas de uma forma que eu falo assim, olha, eu sou a melhor mãe que eu consigo ser. Eu trago isso muito pra mim. Eu sou uma boa mãe e eu sou a melhor mãe que eu posso ser. E ela sabe disso. E eu fico muito feliz que quando ela fala, né, ela vê muito o meu trabalho, vê muito que eu já conquistei na vida. E eu olho com o olhinho dela, eu vejo que é de admiração, isso me dá então um conforto e falo, não, eu estou no caminho certo, não sou uma mãe que estou participativa o tempo inteiro com a minha filha, mas no final do dia eu boto minha cabeça no travesseiro e falo, eu sou uma boa mãe. Essa fala me emocionou. Essa fala me emocionou, porque é muito por aí. Não né? é por aí? É muito por aí a gente entender que você está inspirando a sua filha e a muitas outras mulheres, sabe? Então, assim, a gente está fazendo o nosso melhor, né? A gente está tentando, está buscando. E você, Gabi? Eu acho que hoje eu tenho menos culpa do que eu já tive um dia. Eu sou uma mulher com 38 anos, eu não tenho filhos, não estou casada, não estou em um relacionamento. Então, minha carga é menos pesada do que a carga de uma pessoa que tem família e tal. Eu não me sinto hoje com culpa, mas eu sinto que eu tenho uma autocobrança porque eu tenho que dar resultado. Então, eu sou terapeutizada, já levei alta, depois de 4 anos de TCC, consigo lidar um pouco com a minha mente. Mas eu não sinto essa questão tanto da culpa, mas sinto a questão da autocobrança. É como se eu precisasse performar o tempo todo. Sim. Então, eu tenho que estar performando, eu tenho que dar resultado, a ponto de vir muitas vezes a síndrome da impostora. Sim. Sempre tem. E a síndrome da impostora, pra mim, não é aquela coisa que me trava, do tipo assim, não sei, não vou conseguir fazer. É o contrário. É tipo assim, a síndrome da impostora é tão forte, mas tão forte, que eu vou querer sempre fazer mais. Eu vou querer sempre entregar mais. Eu vou querer sempre surpreender. O tal do over-delivery sempre tá provando pras pessoas que eu sou aquilo que eu falo que eu sou, sabe? Então eu não tenho tanta culpa, mas tenho muita autocobrança. Teve algum momento na trajetória de vocês, assim, que vocês lembram de uma dificuldade, de algo que duvidou de você, né? Algum momento assim, nesse momento da... Eu acho que no início da minha carreira, eu morava em São Paulo na época, e eu acho que todas as mulheres já devem ter passado por alguma situação parecida. Na época não era tão fácil de falar sobre isso, né? Como é, hoje em dia existe vários caminhos, vários canais, mas eu já me senti assediada por uma liderança. Né? E isso, num momento, me fragilizou muito e eu duvidei muito da minha capacidade. Ou será que eu sou realmente boa no que eu faço ou é por causa que existe ali alguma segunda intenção? Sim. Né? E no desconforto, eu larguei o emprego onde eu estava. Sim. Né? Hoje em dia, a gente teria outros caminhos. Né? Na época, ainda era muito tabu falar sobre isso. Sim. Não era tão fácil, não era tão disseminado. Hoje em dia, a gente tem canais de onde a gente conversar, existe compliance dentro das empresas, que hoje em dia não existe, antigamente não existia. Sim. De forma, né, efetiva, de forma que você pode fazer uma denúncia. Então, assim, eu acho que foi um momento que foi muito, muito sério. Né? E rico você trazer isso, Lara. Muito rico você trazer isso, porque porque é uma dificuldade dentro do mundo corporativo feminino. Sim. Tá? E quem começou já, eu tenho 20 anos, mais de 20 anos de carreira, há mais de 20 anos atrás, eu peguei esse lugar que não era tão fácil lidar com isso e trazer isso de forma exposta para o mundo, né? Para as pessoas. Né? Eu não conseguia trazer isso nem para minha família, que eu estava vivendo aquilo ali. Entendeu? Então, a tal da culpa, né? A gente traz como se fosse... eu comecei a duvidar da gente. Comecei a me sentir desconfortável no ambiente e saí de um emprego que eu estava gostando pra caramba. Entendeu? Que estava me impulsionando, né, a crescer na minha carreira. E é um assunto extremamente sério pra gente conversar, muito sério. né? E as mulheres têm que trazer isso.
ainda mais quando a gente fala de carreira feminina, de liderança feminina, eu tenho certeza que vocês devem ter Sim. algum tipo de também experiência parecida. Não, Sim. com certeza. Pensando em momento ruim assim, eu me recordo na época que eu estava concluindo a minha faculdade, ali com os meus 20 anos, que meu pai foi diagnosticado com câncer. E eu me lembro que, acho que como boa parte das meninas, o pai sempre é o herói. E meu pai foi aquele homem que ele não tinha nenhum primeiro grau completo. Meu pai nunca tinha tido uma gripe na vida. Meu pai nunca tinha fumado. E do nada ele aparece com câncer de pulmão. Só que eu estava saindo da faculdade. Eu era a filha mais velha. Então eu precisei lutar com o câncer junto com meu pai durante 3 anos. Quando eu me vi formada, eu era advogada associada, eu ganhava R$ 1.500 na época, ali em 2011, mais ou menos. E eu me lembro que uma vez eu fui no médico com ele para poder pegar os medicamentos e tal. Ele estava na fase de trocar o tipo de medicamento que ele tomava. E tinha surgido um medicamento novo e eu fui assinar o recebimento do medicamento e eu vi que custava R$ 7.000. Só que eu ganhava R$ 1.500 como advogada associada. Gabi. E meu pai era pedreiro. Nossa, Gabi. Então, quando eu vi aquele valor, tipo, R$ 7.000 hoje é muito dinheiro. Mas em 2011, tipo, era um valor que eu nunca conseguiria. E eu acho que foi o momento mais difícil da minha vida, mas em contrapartida foi um momento que me moldou muito. Porque quando eu olhei para aquilo, na minha cabeça foi, e se o plano de saúde em algum momento não der o medicamento? Como é que eu vou ajudar a pessoa mais importante da minha vida? De onde é que eu vou tirar R$ 7.000? E ali eu me lembro que eu comecei a entender assim, eu não posso depositar os meus ovos em uma única cesta. Eu não posso, porque se em algum momento faltar, eu não quero me sentir insuficiente. Eu não quero sentir que eu falhei com a pessoa que sempre me deu tudo na medida do possível. E isso fez com que eu valorizasse muito, obviamente, a minha carreira, com que eu sempre me empenhasse para poder entregar mais. Pouco tempo depois ele faleceu, mas me trouxe tranquilidade saber que na época eu fui a melhor filha que eu poderia ser. Graças a Deus o medicamento nunca faltou, ele foi porque era o momento dele mesmo ir, mas meu pai, tipo, ele era arrimo de família, então foi aquela coisa de ele saiu do campo familiar e tudo ficou na minha responsabilidade, sabe? Eu acho que dito isso, é importante a gente entender que os momentos difíceis virão. E a gente não precisa se cobrar em ter que lidar 100% com os nossos momentos difíceis. Eu acho que a gente sempre vai dar aquilo que a gente conseguir dar e tá tudo bem. Mas é importante que de cada momento a gente tire uma lição para que a gente não venha a... Uma vez eu ouvi uma frase que fez muito sentido, que era assim, ó, o inferno tem subsolo. Mas a primeira vez que você sai do inferno, você já sabe o caminho da saída. Então, quando você chegar lá, você vai adquirir resistência e das próximas vezes que você precisar voltar lá, você vai saber como é que você precisa sair. Então, eu acho que isso também é um ponto muito positivo do nosso feminino. Sim. Porque, por mais que seja difícil a situação, Sim. a gente sabe que a gente vai dar conta. Sim. Né? E com lágrimas Deixa eu nos dar um olhos. abraço. Eu também quero esse abraço. Que delícia. Que emoção boa. Eu também quero esse abraço. Isso. Porque História, né? A gente já passa por muita coisa na vida. A gente tem que fazer com que ela seja leve. Em todos os sentidos. E assim, a gente passar pelos momentos, esses momentos difíceis, com a nossa emoção. Genuína. A gente não precisa maquiar nada. Não precisa. E eu acho que a mulher abre isso. Para a gente fechar o nosso último bloco, né, eu queria que a gente falasse um pouco da mensagem que vocês dariam para as mulheres, né, que a gente daria para as mulheres nesse Dia das Mulheres, agora chegando, hoje dia 8, aí a gente sabe de toda a trajetória, de tudo que a gente vem conquistando, sabe? E a gente estava falando sobre aqui, hoje em dia as mulheres estão muito unidas, a gente vem muito aplaudindo uma a outra. Eu acho que já é um processo também de transformação nisso, da gente olhar e valorizar uma a outra, a gente está aqui junto, aplaudir, apoiar negócios de mulheres, mulheres líderes. Então, que mensagem que a gente consegue continuar transformando, né, toda a nossa história, a história da mulher, e também a história dos homens, né? A história da humanidade, né? Como é que a gente pode comemorar esse ano, o dia 8 de março? Eu acho que a gente está muito no caminho certo, a gente falou um monte de coisa aqui, acho que
quem assistir a toda essa entrevista vai pegar aí várias dicas. Mas eu acho que a mensagem final é que as mulheres sejam genuínas, sabe? Sejam elas. Não tenham medo de ser vocês, não tenham medo de tentar subir de carreira, de se arriscar, né? A gente falou que as mulheres mais cedo, se a gente vai para o empreendedorismo, né? A gente tem muito menos CEOs e founders mulheres do que homens, né? Existe aí um estudo que uma vez eu vi, era um número realmente muito diferente, Continua, né? Por mais que a gente vem crescendo, ainda continua então, a diferença muito grande. Né? Não só no sentido de empreender, mas se arrisquem, se vocês sentem a necessidade de se arriscar, se arrisquem, não se permitam, não se acomodem, não fiquem jamais em um lugar onde você não possa ser você, onde você não possa ser bem tratada, bem vista, bem resolvida, onde você possa falar suas ideias e que elas não sejam valorizadas. É isso, eu acho que se impulsionem, se empoderem outras mulheres e sejam vocês, né? Não queiram se maquiar, se botar uma máscara para caber em algum lugar, caber em algum espaço, para agradar alguma pessoa, né? A gente vem construindo a mulher que a gente pode ser, que ela é nós mesmas. Acho que é isso. Eu acho que a gente tem que honrar a nossa história. Porque eu acho que a vida, às vezes, é tão vivida no automático que a gente esquece que muitas coisas que a gente vivencia hoje até outro dia era fruto das nossas orações. E em era de rede social, eu acho importante a gente não comparar o nosso bastidor com o palco alheio. Não ficar sempre tentando comparar a nossa vida com a vida de alguém que a gente nem sabe como é essa vida, porque a rede social é somente um recorte. E no final das contas, cada uma sabe a dor e a delícia de ser aquilo que é. Acredito também que a ambiência é muito importante, então estar em lugares e com pessoas que somem, que agreguem, é transformador e é muito reconfortante para a nossa alma. Então eu acho que sejamos cada vez mais seletivas com as pessoas que a gente mantém por perto e os ambientes que a gente frequenta. Eu quero mais uma brincadeirinha. Eu queria ver a bolsa de vocês. Qual o item indispensável na bolsa? Qual é o Não tem nada, minha bolsa tá vazia. Tá o meu só tem a chave do carro, nada além disso. Essa mulher é muito prática. Só tem nada. Essa mulher é muito prática. Só tem a chave do carro. E o celular? E o celular não tem um glozinho, Gabi? Não tem. Não, eu até passei ele de novo, eu tinha tomado um cafezinho aqui, o gloss saiu. Tem nada, gente. Que decepção. Somente a chave do carro. A chave do carro, a carteira. Vamos lá. Qual a dica do glow? O prendedor de cabelo, o carregador do celular e o gloss. Arrasou. Quem é Tim Lara e quem é Tim Gabriela? A apegada, a desapegada. A virginiana, a geminiana, entendeu? Que eu vou colocar a culpa no signo, obviamente. É lógico, a gente vai sempre juntar um pouquinho de cada coisa. Muito obrigada, meninas. Eu acredito que um bate-papo muito rico, a gente trazer a liderança, trazer o nosso papel enquanto ocupando um espaço profissional do nosso jeito, com beleza, com autocuidado, com amorosidade. É importante a gente trazer esse viés também, né? A gente já vem conquistando, mas a gente continuar sendo feminina. É isso. Né? Muito, muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Foi uma delícia.